Bom dia! Hoje é dia 8 de junho de 2020 e nós vamos abrir o livro na página 25, capítulo 5. Por favor, coloquem a data de hoje num cantinho aí da página. Hoje nós vamos falar sobre a arte de desenhar corpos humanos. Nas aulas anteriores nós tínhamos falado sobre retratos e autorretratos. Vocês fizeram um desenho do rosto de vocês e também do rosto de alguém que fosse muito querido, mamãe, papai. E hoje a gente vai falar sobre os desenhos de corpos inteiros, porque nós sabemos que não só um rosto, nós temos outras partes que envolvem aí o nosso corpo. Nós temos braços, nós temos mãos, nós temos pernas, nós temos pés, então nós somos mais que um rosto. E aí eu queria começar falando sobre a pintura que abre o nosso capítulo. Eu queria que vocês observassem, ela está aqui atrás de mim também, né, para que vocês possam observar. Essa é uma pintura brasileira muito conhecida, muito famosa no mundo inteiro, e o nome dela é Abaporu. Foi pintado por uma artista chamada Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu há muito tempo numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo chamado Capivari. Ela já morreu tem algum tempo, mas Tarsila foi muito importante para as artes brasileiras. O Abaporu é talvez o quadro, a pintura brasileira mais famosa no mundo inteiro. E Abaporu, na língua tupi, né, que é a língua dos índios, significa homem que come carne humana. Isso parece um pouco estranho, né? Vou tentar explicar para vocês o significado da pintura. Não precisa ficar com medo, tá? É só um significado histórico cujo qual a gente precisa entender. Tarsila do Amaral era uma pintora modernista. O que isso significa, né? O que a palavra modernista significa? Que Tarsila do Amaral era uma pintora moderna. Dá para perceber isso na pintura, né? Porque é uma pintura diferente. É uma pintura inventada, não representa a realidade conforme os fatos, né? Então, Tarsila do Amaral era uma pessoa muito criativa. Então, o modernismo tinha muito da criatividade. E também tem uma parte histórica aí nessa pintura e também no movimento cujo qual a Tarsila do Amaral criou, né, que se chamava antropofagia. Vou explicar para vocês o que é antropofagia. Né? Isso aí é uma parte histórica e não precisa ter medo, né? Só para vocês terem o conhecimento. Na história, antropofagia significa comer as partes de alguém, mas não por fome, mas como num ritual. Então, conta-se que muito antigamente havia várias tribos indígenas. E aí, essas tribos indígenas, elas batalhavam entre si. Tinha guerras entre as tribos indígenas. E quando elas duelavam, né? Quando essas tribos duelavam, sempre alguém ganhava. Aí, quando a tribo ganhava, né, os índios que ganhavam, eles comiam as partes dos índios que morriam. Mas eles não comiam por fome, né? No final das contas, eles acabavam comendo as partes do outro índio por admiração. Então, vamos pensar assim, né? Suponhamos que eu sou de uma tribo indígena e você é de uma outra tribo indígena. E aí, eu mato você. E aí você era um índio muito inteligente, muito inteligente. Da onde é que vem a inteligência? A inteligência vem da cabeça, vem daqui. E aí eu quero ter para mim a inteligência que você tinha. Então o que eu deveria fazer? Eu deveria comer a sua cabeça. Porque eles achavam que quando comia né, as partes do índio, né, daquela coisa boa que o índio tinha, que ia ter para ele também essa
especialidade. Então, se você é inteligente e eu como a sua cabeça, eu vou ficar inteligente também. Se você é forte e eu como os seus músculos, eu vou ficar forte também. Se você é rápido e eu como as suas pernas, eu vou ficar forte também. Então, nas tribos indígenas, isso muito antigamente era assim que funcionava. E isso é a antropofagia. E a Tarsila do Amaral se inspirou nessa história de antropofagia para criar um movimento artístico chamado movimento antropofágico. E o Abaporu faz parte desse movimento artístico. Tá? O que a antropofagia na arte quer dizer? Né? Que a arte brasileira precisa deixar de seguir a arte europeia. Então é mais ou menos no sentido figurado, né? Comer a arte europeia para fazer existir uma arte brasileira, né? Os artistas brasileiros copiavam muito a arte europeia, a arte dos franceses, a arte dos espanhóis, e a Tarsila queria colocar no Brasil uma arte que fosse brasileira, né? Criada por brasileiros, uma história brasileira. E o Abaporu é uma história muito brasileira. A gente começa a ver pelas cores do Abaporu, né? A gente tem o azul, o verde, o amarelo. A gente tem formas do Brasil, né? O sol. A gente é um país muito colorido, muito tropical, muito quente. E a gente tem essa figura humana aí do Abaporu, que eu já disse, né, na língua tupi, que eram os índios brasileiros, significa homem que come carne humana. E ele tem uma cabecinha muito pequena, o pé muito grande e a mão também é muito grande. E a Tarsila, quando pintou essa figura humana, né, ela quis mostrar que muitas vezes aqui no Brasil as pessoas são desvalorizadas por aquilo que pensam. E elas são mais valorizadas pelo trabalho braçal que exercem, né? Então as pessoas elas acabam exercendo trabalhos que são mais trabalhos de força do que trabalhos de pensamento lógico. Então as pessoas acabam sendo desvalorizadas pelos seus pensamentos e acabam sendo utilizadas pela sua força. E as duas coisas são importantes sempre, né? O pensamento também é importante, não só a força de uma pessoa. Mas aí eu quero que vocês passem de página para que vocês possam ver o desenho aí de uma figura humana. A gente tem o desenho de um menininho. E aí esse desenho mostra pra gente as partes de um corpo humano. O Abaporu também tem todas essas partes, só que a diferença é que o Abaporu, como ele foi criado através da imaginação da Tarsila do Amaral, ele é um pouco desproporcional, né? Ele não condiz com a realidade, ele não faz parte da realidade, ele não é real, mas ele é uma figura humana, a gente reconhece uma figura humana e a gente vê nele todas as partes de um ser humano. Então a gente tem, né, no Abaporu, a cabeça, a gente tem o tronco, a gente tem os membros superiores e os membros inferiores. Então, a cabeça, o tronco, os membros superiores, que são os braços e as mãos, e os membros inferiores, que são as pernas e os pés. E a gente tem outras linguagens artísticas que também utilizam partes do corpo humano. Por exemplo, na música, né? Numa orquestra. O que é uma orquestra? São várias pessoas tocando vários instrumentos musicais, piano, violinos, violoncelos, flautas, e eles tocam uma mesma música todos juntos. E numa orquestra precisa ter um regente, é quem comanda a orquestra, para que todos os músicos façam tudo direitinho, né? Tudo no tempo certo, tudo direitinho. E o regente, para comandar uma orquestra, ele precisa usar o quê? As mãos, né? Para que todos os músicos possam entender o que precisa acontecer ali na música, o tempo, eles prestam atenção na mão do regente para entender o que eles precisam fazer ali durante a execução da música. E no circo, né? Vocês já foram ao circo? O circo também é uma linguagem artística e tem os acrobatas do circo, né? Que fazem várias acrobacias e os acrobatas também utilizam
uma parte do corpo humano muito importante, que são as pernas, né? São os membros inferiores do nosso corpo. Através das pernas, o acrobata faz aí seus números de acrobacia. E aí eu vou colocar para vocês uma música que eu quero que vocês acompanhem e que vocês dancem a música, para que vocês possam localizar as partes do corpo humano de vocês. E aí eu também já quero falar da atividade que vocês vão fazer hoje. Vocês vão seguir todas as orientações da página 27 para que possam fazer uma escultura de uma figura humana com materiais reciclados que vocês tenham aí em casa. A página 27 dá algumas orientações, né, de materiais que vocês podem estar utilizando, como por exemplo, rolos de papelão, caixa de ovo, mas se não tiver esses materiais, podem adaptar. E aí, na página 3 do material complementar, que é a última página do livro, tem 2 mãozinhas e 2 pezinhos para que sejam destacados e incluídos, inseridos aí no bonequinho de vocês, tá bom? Então eu vou colocar a musiquinha para que vocês possam dançar e acompanhar. E por hoje é só. Eu espero receber as fotografias de vocês pelo Classroom das esculturas de figuras humanas com cabeça, tronco, membros inferiores e superiores. Espero que fique muito lindo e muito caprichado. Mamãe e papai pode ajudar também na criação, na confecção da escultura, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E agora nós não vamos cantar cabeça. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Atenção, agora não vamos cantar nem cabeça nem ombro. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé. Muito bem. Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Pé. Muito bem. E agora sabem como é? Não vamos cantar cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé. Boca e nariz. E agora todo mundo cantando bem forte. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos,